Olá, eu sou o pastor Flávio, deixando uma mensagem para você. E hoje eu tenho a pretensão, o desejo, que você que é evangélico, você que é crente, você que é cristão, ou você que convive com um amigo, com um parente seu, que frequenta alguma dessas religiões, que você possa mostrar esse vídeo a essa pessoa. A ideia não é falar mal de uma religião ou de outra, a ideia não é criticar uma religião. A ideia é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse livro que está na minha mão, que ele possa ser valorizado como uma regra de fé entre os cristãos. A minha ideia aqui é que você, crente, você evangélico, você protestante, você possa pensar, ponderar comigo sobre o que está escrito na palavra de Deus e a forma de culto que as pessoas estão tendo hoje em muitas igrejas. Não em todas as igrejas, mas em grande maioria. Hoje está havendo algo muito estranho. E se comparado com o que a palavra de Deus diz, isso não bate, isso não tem comunhão com o que o Evangelho de Jesus Cristo ensina. Então preste bem atenção nessas cenas, antes de eu começar a explicar alguns pontos da Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você também pegasse a sua Bíblia e pudesse dar uma lida. Independente se a sua Bíblia é uma Bíblia versão corrigida, se é uma atualizada, se é uma Bíblia de Jerusalém, a palavra de Deus, pela misericórdia e pelo propósito divino, continua sendo a mesma. Ela não muda, porque ela é a mesma ontem, hoje e para todo sempre. Então que você possa pegar a sua escritura, ver essas cenas, são cenas fortes. Eu aconselho, se tiver alguma criança, para não confundir a cabeça dessa criança, que você não mostre isso, mas que você mostre sim, para as pessoas que estão nesse engano, nessa confusão. Eu sou o pastor Flávio e é um grande prazer falar com você. Obrigado pelo seu tempo. Veja essas cenas. Agora pense comigo, vendo esses vídeos, analisando essas cenas. Talvez você fale, pastor Flávio, mas essa é uma cena que você pegou da internet. É lógico que foi da internet. É lógico. E na internet você encontrará várias cenas dessas. Só que essas mesmas cenas você vai encontrar na grande maioria, eu ia falar qualquer, mas na grande maioria dessas igrejas pentecostais ou neopentecostais. Eu não estou falando mal das igrejas, preste bem atenção, não estou falando mal da igreja de Cristo. Eu estou querendo que você, juntamente comigo, possamos analisar se realmente a Bíblia ela dá amparo para essas coisas. Durante muito tempo, os evangélicos, os cristãos,
Eles entendiam que, por exemplo, numa igreja cristã, numa igreja evangélica, você não poderia ter imagens, você não poderia fazer benzeduras, você não poderia tomar banho de arruda. Entende-se que durante muito tempo, as religiões que trabalhavam com esse tipo de ação, de liturgia, não era compatível com o ensinamento de Jesus. Só que hoje, a impressão que se dá é que os ritos e os costumes dessas mesmas religiões, nas danças, nas suas simpatias, estão entrando dentro da igreja evangélica, pela porta da frente, não é nem pela porta do fundo. E que a maioria dos cristãos, eles estão vendo tudo isso como se fosse uma nova unção. Jesus falou que enviaria o Espírito Santo, mas que esse Espírito Santo, ele não precisa ser renovado, porque o que é renovado logo não é perfeito. E se o Espírito Santo ele é perfeito porque vem de Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã. Logo, essa história de nova unção, de vai ter uma unção, uma nova unção, isso não existe na palavra de Deus. Porque Jesus Cristo também é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu já falei sobre isso. Agora você percebeu que este líder religioso, mesmo essa moça, que parece um transe, parece uma situação não normal, ele coloca a mão nessa moça, ela fica nessa situação. Aí vamos pensar, se for uma questão espiritual, demoníaca, por que ele faz com que ela coloque a mão em outras pessoas? Para que todos entrem em transe? E você pode acreditar, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo, isso é chamado de dom do Espírito Santo para eles. Tome cuidado. Será que é isso que é o Espírito Santo? Veja essa escritura. Vamos ler juntos. Olha o que diz aqui em João, capítulo 16, capítulo 15 de João, versículo 26. Aqui Jesus está acalmando o coração dos apóstolos ali, explicando para eles que eles não ficarão órfãos. No capítulo 15, versículo 26, Jesus diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, a respeito de Jesus. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, uma das funções do Espírito Santo é testemunhar a respeito que Jesus é o Salvador do mundo, que ele é o Filho de Deus. Essa é a função, uma das funções do Espírito Santo. No capítulo 16, versículo 7, Jesus também fala assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. O Espírito Santo ele é chamado de conselheiro. Agora imagina uma pessoa caindo no chão, uma pessoa gritando, uma pessoa que tem a aparência ali que está endemoniada. Isso ser chamado de Espírito Santo é uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo. E a Bíblia fala que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um conselheiro, ele tem que estar melhor do que eu, ele tem que estar melhor do que você. A pessoa vai numa igreja e ela vai receber ali a palavra de Deus, o Espírito Santo vai tocar no coração dela, vai mostrar a ela, vai orientá-la que Jesus é o Salvador na vida dela. E não para ficar jogando ela no chão, derrubando, fazendo ela dar gritos. Olha o que Jesus fala mais. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Além de testemunhar, além de confortar, o Espírito Santo vai convencer as pessoas, vai ajudar as pessoas a entenderem sobre a missão de Jesus Cristo. Capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ou seja, o Espírito Santo também é chamado Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Meu amigo, você imaginou alguém te guiando, você derrubando e caindo no chão, sendo derrubado e caindo no chão? Você já imaginou alguém te guiando, você perdendo o seu controle? É melhor não ter ninguém para te guiar, se for para ficar nesse estado. Olha o que a Bíblia diz aqui em João capítulo 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir.
Ou seja, ele vai te dar orientações espirituais dentro do seu coração. Agora imagina alguém dando orientação para você ficar caindo, pulando, gritando. Será que isso é o Espírito Santo? Bom, eu acho que para um bom entendedor poucas palavras bastam. É bem clara a escritura aqui sobre o Espírito Santo. Agora, algumas pessoas podem falar, não, mas isso aí é o Espírito Santo. O que está acontecendo nessas igrejas são os frutos do Espírito Santo. São as reações que o Espírito Santo vai causar. Escritura também que está no livro de Amós, aonde que no Velho Testamento Deus também está falando que vai chegar uma época em que as pessoas vão procurar de um lado ao outro, procurar ouvir a palavra de Deus, mas não vão encontrar. Antigamente, há muitos anos atrás, falavam que as Bíblias iam sumir. É lógico que a Bíblia não vai sumir. Hoje nós temos a Bíblia em pendrive, no computador, nos livros. É impossível as Bíblias desaparecerem. Mas mesmo com as Bíblias, é possível que as pessoas parem de acreditar no Evangelho de Jesus e passam a crer em evangelhos de homens, influenciados por demônios. Olha o que a palavra de Deus aqui fala em Amós capítulo 8, versículo 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em quem enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, ou seja, no futuro, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Isso é uma profecia que há no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11. Tem muitas profecias que falam sobre esse mesmo assunto. Veja só essas cenas. Porque preste atenção, por causa do coração do homem, o homem se desviando de Deus, o espírito de enganação fará que muitas pessoas não consigam entender ou encontrar o Evangelho. Porque a maioria não está indo às igrejas para buscar a palavra de Deus. Ou vão para dançar, ou vão para pular, ou vão para resolver problemas que não estão ligados nas questões espirituais. Só que muitas dessas pessoas acham que ir à igreja, pular, gritar ou entrar em transe é o Espírito Santo. Esse é o grande problema. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, deixa de ser ensinado. Veja esses vídeos. Muito bem, agora eu vou ler uma escritura para você que está em 1 Coríntios capítulo 12. Aqui Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem a função de fazer qualquer coisa com você. Por exemplo, será que uma pessoa que recebe o Espírito Santo é para ficar caindo no chão, é para ficar pulando, perdendo o controle? É isso que a Bíblia ensina? Será que esse comportamento desajustado, irracional, desordenado e até muitas vezes vergonhoso, será que é isso que Deus quer na sua vida? Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 4. Paulo diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Bom, se eu parar aqui, você vai ter argumentos para falar assim, tá vendo, pastor Flávio?
É por isso que na minha igreja a pessoa pula, cai da cambalhota, porque o Espírito Santo ele faz o que ele quiser com a pessoa. Bom, se você pensar assim, você tem que analisar um outro ponto. A Bíblia, ela ensina para nós quais são as características desse Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5. Vai falar que o Espírito Santo, ele te dá alegria, ele te dá paz. Eu vou ler depois para você. Agora, se alguma coisa está fora do controle, muitas vezes, quando os demônios entravam em pessoas e Jesus encontrava essas pessoas endemoniadas, as pessoas estavam caídas ao chão, estavam ali se jogando de um lado para o outro, desordenadas. Quer dizer que nós não podemos pensar que o Espírito Santo ele vai imitar o diabo. Porque se não há uma função, se não há um propósito, Deus não usa. Isso é bem claro na Escritura. Olha o que diz aqui no versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Eu pergunto, qual o bem comum de uma pessoa cair no chão, ficar rolando, outra pé a mão na cabeça dela, começa a uivar, unção do riso, unção do animal, unção de não sei o quê. Qual razão, qual propósito Deus vai fazer isso com uma pessoa? Já parou para pensar nisso? Porque a palavra de Deus não dá base para isso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Que sabedoria há, meu irmão, em alguém cair no chão, ou empurrar outras pessoas e perder o controle? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Você acha que está havendo conhecimento nessa forma? A outro fé, pelo mesmo Espírito. A outro dons de curar, pelo único Espírito. E a outro poder para operar milagres. E a outro profecia. E a outro discernimento de espíritos. Aqui Paulo fala que, além de ter o discernimento do conhecimento, da sabedoria, o cristão que recebe o Espírito Santo, ele pode também ter discernimento de espíritos. Ou seja, Paulo fala que os nossos inimigos são as potestades, são os exércitos do mal, do diabo. E quem garante que essas pessoas que estão caindo hoje nas igrejas não estão fazendo um culto aos mesmos demônios que o povo de Israel muitas vezes cultuou, ou que as religiões que não são cristãs cultuam? Você tem que parar e analisar, você tem que usar o seu cérebro, pensar, porque talvez você esteja sendo enganado por muito tempo. Talvez você esteja servindo a um Deus que não é o mesmo Deus de Israel, que não é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e enganar as pessoas. Ele veio para mentir. O nome diabo significa mentira, pai da mentira. Ele é um mentiroso, sempre foi mentiroso. Então você tem que parar e analisar, de acordo com a palavra de Deus, quais são realmente os sintomas de alguém que tem o Espírito Santo, as funções do Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vai ficar caindo para lá e para cá. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, ele não caiu. Isabel, mãe de João Batista, tinha o Espírito Santo, mas ela também não caiu. Os apóstolos receberam o Espírito Santo de Jesus, mas não caíram. E por que esse povo está caindo? Se a palavra não pode mudar. Não parece religiões afros? A forma de dança? Não está parecendo que são outras coisas que estão entrando nessas pessoas? Versículo 10. Há outro poder para operar milagres, e há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, e há outra variedade de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Onde é que está aqui na Bíblia que a pessoa vai cair e passar por essa situação? Me diga. Onde é que está nas Escrituras que a pessoa vai entrar em transe? Há mais escrituras que você pode parar e pensar comigo. Я не могу смеяться, когда они Духа Святого выставляют посмешищем. The Holy Ghost comes to convict of sin. Дух Святой приходит, чтобы обличить во грехе.
и в праведное начальство, и о суде. Eu gostaria de ler uma escritura que está em 2 Tessalonicenses, uma carta de Paulo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo e prestasse bem atenção sobre o que Paulo está falando aqui. Capítulo 2. Paulo começa dizendo assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então Paulo está dando uma orientação aqui aos cristãos, aqueles cristãos e a nós também, que as pessoas não deveriam se confundir nem por profecia, nem por carta, principalmente pensando que aquilo viesse da parte de Deus. E é como se tivesse o dia do Senhor já chegado, porque ainda não chegou, Jesus não voltou ainda. E ele continua: Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Seu pastor já pregou para você o que é apostasia? Significa negar ou afastar-se de uma realidade, apostatar, abandonar, largar o ensinamento. Que antes daquele dia, antes que Jesus volte, virá uma apostasia. E ele continua: Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Então nós vemos aqui que essa escritura não está falando de uma pessoa normal, mas fala de alguém ou de um ser influenciado por forças malignas, por forças do diabo, do mal, que ele vai, esse espírito, esse ser, esse filho da perdição, ele vai se exaltar acima de Deus, ele vai querer ser mais do que Deus. Isso antes da volta de Cristo. Eu quero dizer para você que esse espírito, ele também é cultuado em muitas igrejas, porque Paulo continua falando assim: ou é objeto de adoração. Adoração é tudo aquilo que você faz em termos de culto, louvor, cantar, oração, tudo isso é uma forma de adoração. Então é lógico que esse ser, esse servo do diabo, ou o próprio diabo, ou os próprios espíritos ordenados pelo demônio, pelo diabo, vão entrar nas igrejas e vão ser objeto de adoração. Estarão ali enganando as pessoas. Porque diz assim: Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, hoje nós vemos muitas coisas estranhas, muitas forças esquisitas dentro desses ministérios que recebem o nome de Espírito Santo. Mas nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, o diabo significa mentira. Ele é o pai da mentira, é ele que vai iludir, até mesmo vai tentar fazer o máximo para desviar aqueles que são os eleitos, que são aquelas fiéis testemunhas que creem no Senhor Jesus. E é por isso que Paulo está advertindo aqui, que o próprio mal ele vai ser objeto de culto, objeto de adoração, e se possível, ele vai tentar tirar você do caminho de Cristo. Será que hoje esses cultos, que parecem muito com as religiões afro, será que não está tendo algum motivo para isso? Será que não há uma ligação dentro dessa escritura? Aqui na Epístola de Gálatas, capítulo 5, Paulo vai falar agora sobre um pouco mais do Espírito Santo. Agora preste bem atenção aqui. Paulo diz assim no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, primeiro, ela é uma pessoa amável, consciente, controlada, paciente. Esses são os frutos do Espírito Santo para todo mundo que recebe o Espírito Santo. Quando é batizado e recebe depois pela imposição das mãos de um pastor. Então esses são sintomas que o Espírito Santo causa nas nossas vidas. Olha só. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas pessoas estão tendo domínio próprio? Você acha que na ira existe domínio próprio? Nessa forma de culto? Já parou para pensar sobre essa escritura? Porque aqui está falando sobre os frutos do Espírito Santo, características de alguém que tem o Espírito Santo. Da mesma forma que um pé de laranja tem que dar laranja, a pessoa que recebe o Espírito Santo precisa ter essas qualidades aqui que o Espírito Santo passa no coração dela, passa na alma dela, ela passa a ser uma nova criatura. Eu sei que há muita coisa para falar e há muitas coisas para explicar também. Mas você precisa ponderar, pensar e analisar. Porque hoje está crescendo esse movimento de uma forma assim que a cada esquina, igrejas que eram igrejas que liam mais a palavra, que analisavam, hoje estão sendo renovadas nessa linha. Aqui em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9, Paulo fala que naquela época muitos estavam buscando também já um outro evangelho. Eu vou ler para você. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo fala, mas ainda que nós, ou seja, os apóstolos, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daqueles que eles pregamos, ou seja, se alguém ensinar coisas novas, diferentes daquilo que foi ensinado pelos apóstolos ou por Jesus, essa versão diz assim, que seja amaldiçoado. Na sua deve ter uma palavra chamada anátema, que significa maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Essa é a questão. Você tem que pensar em que Deus você quer servir. O Deus que está no mundo aí, dos espíritos, né, as potestades, o príncipe deste mundo, ou o poderoso e todo-poderoso Deus, que é o Criador, que enviou seu Filho Jesus, que também enviou o Espírito Santo, para que nós hoje pudéssemos ter um entendimento da palavra de Deus. Eu sei que há muitas coisas que talvez na sua cabeça estejam em choque ou pensando se até agora ainda você está assistindo este vídeo. Mas pode acreditar, meu irmão, minha irmã, isso é para o seu bem. Não há erro em procurar o caminho dos céus, em procurar uma igreja que ensine pelo menos a verdade de Cristo. E é isso que uma igreja tem que ensinar. Mas nós sabemos que o inimigo e que muitas pessoas, por falta de conhecimento, ou então por dolo, por maldade, estão pervertendo o caminho da palavra de Deus. O próprio diabo, se possível, se transforma em anjo de luz para enganar os escolhidos. Fique com Deus, até uma próxima vez. O meu e-mail é pastorflavio.servodejesus@bol.com.br. Muito obrigado e fique com Deus. O que ele quer? Eu não sei. Disse para reunir seus seguidores mais íntimos e esperar. Esperar para quê? Por que não tem um pouco de paciência, Simão? Pedro. Meu nome é Pedro. Ele me chamou de Pedro. Pedro. Eu amo todos vocês. A maioria de vocês tem estado comigo desde o início. Mas agora as multidões são grandes demais para mim sozinho e preciso de homens que levem minha palavra àqueles que precisam.
Por isso vou escolher 12 homens que terão a autoridade da minha mensagem. Pedro. Pedro. Escolheu Pedro. João. João também. E o irmão Tiago. Tiago. Os filhos do trovão. André. André, escolhi. Eu quero ir. Judas. Judas. Mateus. Mateus, seja abençoado. Mateus. Tomé. Eu não acredito. Não. Felipe. Felipe. Bartolomeu. Olha, Bartolomeu. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Simão. Eu lhes dou a autoridade sobre os espíritos impuros. Curem os doentes. Expulsem os demônios. Nada levem com vocês. Só precisam das pessoas. Nem pão, nem bornais, nem dinheiro. Sua missão começa nesse mundo e será cumprida no próximo. Vocês são meus apóstolos. Há mais uma coisa que eu quero dizer. Jesus Cristo, Ele está te chamando, Ele está te convidando a você segui-lo, a segurar em suas mãos, assim como Ele fez com os apóstolos no passado. Jesus quer te dar um ensinamento que pode te levar à vida eterna. Largue suas redes, largue seus costumes e tradições e venha entregar-se a Jesus. Ele é Deus e tem poder para transformar sua vida. Jesus, Ele é o caminho e o único caminho. Se você crer nesta palavra, você entenderá coisas que para você antigamente eram mistérios. Os nossos irmãos como Mateus, Marcos, Lucas, João, eles têm as palavras de Cristo. E se você quiser ouvir Jesus, basta lê-las. Elas estão nas cartas de Paulo, de Pedro, no Evangelho, como eu disse. Se você quiser entender mais sobre Jesus, basta você querer segui-lo. Faça como milhares de pessoas que abandonaram a religião e vieram buscar Jesus. Procure um ministério sério, uma igreja que pregue a palavra.
Se você quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é pastorflavio@bol.com.br. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Eu sei que há muitas coisas a falar